queridos. Boa noite. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Eu vinha falando com a Loara, que noite gostosa essa chuvinha. Eu gosto de noite com chuvinha. Que bom que nós estamos aqui hoje, né? Eu também creio que Deus preparou. Obrigada, querida. Eu também creio que Deus preparou esse momento para nós e, como igreja, nós estamos reunidos aqui. Agradeço esse convite. Na verdade, eu que sou a privilegiada, né? Porque eu tenho a oportunidade de crescer um pouco mais naquilo que Deus me chamou para fazer, que é ministrar a sua palavra. Amém? Fecha mais uma vez os teus olhos. E eu queria muito que você, nesse momento, agradecesse assim a Deus pela sua palavra. Nós estamos aqui reunidos pela palavra de Deus, né? Nós amamos Jesus, nós amamos a presença do Senhor. E eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nosso alimento, ela é o nosso sustento. A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada. A palavra de Deus é o que nos fortalece, a palavra de Deus é o que nos renova. A palavra de Deus é o que nos consola. A palavra de Deus é aquela que nos levanta a cada dia, aquela que nos anima, aquela que nos levanta por dentro, no nosso interior. E nós louvamos a Ti, Senhor, pela Sua palavra. Eu gostaria que você estivesse no seu lugar, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de ouvir, de estar aqui lendo, meditando, nos reunindo para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra. Ela é poderosa. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para curar o nosso coração. A Tua palavra é a nossa alegria cada dia. É o nosso prazer todo dia. E eu Te louvo pela Tua palavra, Senhor. Que nessa noite não seja apenas informações, mas que a Tua palavra, ela gere transformação no nosso interior. E que, de fato, nós possamos viver essa vida de vencedora, de uma mulher vencedora, de uma mulher que sabe quem é. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nós Te louvamos pela Tua presença nesse lugar. E nós Te damos a liberdade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê que o Senhor está aqui? E que Ele vai falar conosco, Ele já está falando conosco, né? Amém? Obrigada. Amém, queridas? Amém? Eu quero convidar você para a gente ouvir, então, a palavra. Fique bem atenta, tá? Que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito de dizer algo que eu considero muito importante, que eu aprendi a amar a palavra de Deus desde muito cedo, assim, quando eu tinha mais ou menos de 6, 7, 8 anos nessa fase. Tem alguma criança com essa idade? 6, 7, 8? Pois é, assim, ó, fica de pé um pouquinho. Como é que é o nome dele? Davi, olha aqui. Quando eu tinha a idade do Davi, eu comecei a aprender a palavra de Deus. Eu comecei a amar a palavra de Deus. Foi nessa idade, na igreja onde os meus pais frequentavam, lá no Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequenininha, Bagé, no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos a escola bíblica. E eu lembro que nós tínhamos uma tarefa, nós tínhamos que decorar os versículos. E todo domingo, quando a gente decorava o versículo, a gente ganhava uma estrelinha. A professora fazia uma coroa assim, dourada, e todo domingo a gente ganhava uma estrelinha naquela coroa. Quem passou por isso aqui, que é dessa época? Lembra isso? E eu gostava muito de decorar o versículo, porque eu queria ganhar uma estrelinha. Mas eu não imaginava que o Senhor já estava plantando no meu coração o amor pela palavra de Deus.
E eu lembro que um dos versículos que eu decorei, assim, eu gostava demais, eu decorei rapidinho, foi o Salmo 119, 105. Quem lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu não imaginava que com essa idade, desse tamanho aí, como Davi, eu não imaginava que esse versículo seria tão verdade na minha vida. E ao longo da minha vida, da minha história, da minha caminhada, da minha juventude, do meu casamento, a palavra de Deus, ela foi se tornando luz e ela foi se tornando lâmpada na minha vida. Por isso eu amo a palavra de Deus. Amém? Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. E eu tenho uma alegria muito grande pela oportunidade que Deus me dá de ministrar a sua palavra. Eu lembro que quando eu saí do hospital, da UTI, depois que eu fiz uma cirurgia, eu conto isso outro dia para vocês, mas eu estava saindo assim no corredor, na maca, e eu lembro direitinho que eu ouvi a voz de Deus, ele falou assim para mim: eu te chamei para o ministério da palavra. E aí eu entendi por que eu tinha ficado viva, né, gente? Porque a princípio eu não estaria aqui. E eu entendi, então tá, tem mais coisa, né, Senhor? Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou ministrar a tua palavra. Amém? Por isso eu acredito muito no ministério infantil na igreja. Por isso nós precisamos, assim como pastores, líderes, a gente precisa cuidar das crianças. A gente precisa investir no ministério infantil. A gente precisa preparar professores. A gente não pode, a gente precisa mudar aquela ideia, aquela mentalidade de cultinho, de escolinha, de pequenininho. A pessoa que menos sabe vai para a escola, com as crianças, o que está menos preparado é que põe lá. Não, tem que ser o contrário. Eu sou fruto de uma professora que investiu na minha vida e me ensinou a decorar os versículos bíblicos da palavra. Eu sou fruto disso. Então, quando nós ensinamos a criança, a Bíblia fala disso em Provérbios, ensina a criança. Amém? Então, quando a Bíblia fala lá em Deuteronômio, quando Moisés chama as famílias e começa a instruir como que eles iriam andar, ele chama as famílias e diz: vocês vão ensinar as crianças andando na casa, assentado à mesa, levantando, em todo tempo, inculca na criança a palavra de Deus. Isso era uma responsabilidade da família. Hoje nós vemos muitas famílias querendo passar essa responsabilidade para a igreja. Mas, na verdade, a responsabilidade é nossa. Amém? Então, mamãe, quantas mães tem aqui com filho pequeno? Você tem uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Amém? Então, não perca, não deixe ele, não se distraia, não deixe ele crescer assim. Não, aproveita enquanto ele é criança, ensina a palavra de Deus, ensina teu filho a amar a palavra de Deus, amém? E você vai ter muita alegria lá na frente, amém, queridos? Amém? Amém. Se você tiver com a sua Bíblia, o celular e quiser acompanhar, eu vou estar lendo o versículo de Eclesiastes 3:1. Eu acredito que você já conhece esse versículo, né? Ele é muito conhecido. Se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema. Preste atenção na leitura, que diz assim: para tudo, Eclesiastes 3:1. Vocês estão abrindo? Quem quiser anotar, quem tiver o hábito de anotar, e pode pegar um papel, uma caneta, que vai ter umas coisas bem legais para vocês anotarem. Tá bom? Vamos lá? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quem já ouviu esse versículo? Quem já leu? Amém? Em outra tradução,
Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Você crê nisso? Que há tempo para todas as coisas? E se você continuar lendo esse texto, você vai ver: há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de parar, há tempo de caminhar, há tempo de andar, de parar, enfim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para se alegrar, há tempo debaixo do céu para todas as coisas. A Bíblia também diz lá em Daniel 2:21, ele muda as épocas e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Nós sabemos que Daniel recebeu de Deus a capacidade de discernir os tempos. E uma mulher em movimento, ou uma mulher mais que vencedora, como é o tema, né? Uma mulher vencedora, ela precisa aprender a conhecer os tempos. Amém? Diga assim comigo: uma mulher mais que vencedora, ela precisa discernir os tempos. Você sabe discernir os tempos na sua vida? Você sabe discernir? Gente, eu apresentei a Loara? A Isa apresentou. A Loara é minha amiga, minha irmã amada, querida. E ela está aqui comigo. Eu queria dizer isso publicamente. Eu amo ela, é uma querida. Deus está fazendo uma grande obra na vida dela e do seu marido. E eu tenho muita alegria de ter você aqui comigo, Loara. Mas voltando aqui, a Bíblia diz... Então, isso que eu queria falar para você, uma mulher que para ela estar em movimento, ela precisa conhecer os tempos para ela se mover. Porque quando nós não conhecemos os tempos e o tempo da nossa vida, nós corremos o risco de nos mover fora do tempo. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu isso. De nos movermos fora do tempo de Deus. E quando isso acontece, nós sofremos algumas consequências. Uma mulher, ela precisa conhecer e saber discernir os tempos da sua vida. A Bíblia fala de ciclos, a Bíblia fala de estações, a Bíblia fala de tempo. Há um ciclo de 3 anos, de 5, de 7, de 10. Quem já ouviu falar sobre isso? Há tempos e nós precisamos discernir que tempo eu estou vivendo. Que tempo eu estou vivendo na minha vida? O que o Senhor está trabalhando em mim nesse tempo? É tempo de ser mãe? É tempo de ser dona de casa? É tempo de trabalhar fora? É tempo de servir na igreja? É tempo de ficar quietinha? É tempo de estar aqui no público? Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo você está vivendo? Que estação você está vivendo? Amém? Nós precisamos de uma mulher vencedora, uma mulher que para estar em movimento. Isso é a primeira que eu quero deixar para você. Ela precisa discernir o tempo. Então você pergunta aí para Deus: Senhor, que tempo eu estou vivendo? Que tempo é esse da minha vida? Amém? Jesus, ele convidou os seus discípulos a contemplar a natureza e aprender com ela. Nossa vida é feita de estações. Cada uma passa por um processo natural e espiritual. Amém? Nossa vida é feita por tempos e por estações. E nós precisamos saber, em cada estação, a maneira correta de nós nos movermos. Assim como cada estação tem uma roupa, uma veste, né? Tem uma roupa que você vai usar, é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos saber como vamos nos mover, como iremos nos vestir em cada estação. O que Deus está pedindo para nós? Assim nós precisamos agir.
Existe o tempo Kairos, que fala sobre um tempo, uma oportunidade ou um período específico para a realização de algo, de uma atividade. E existe o tempo Cronos, que fala do tempo do relógio, aquele tempo contado. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Não é igual ao tempo Cronos do relógio. Amém? Que tempo você está vivendo? Que oportunidade, que ocasião oportuna você está vivendo? Deus está nos proporcionando um tempo bem diferente esse ano, não é verdade? Nós passamos por todo, e ainda estamos um pouquinho, né? Passando por toda essa pandemia, por todas essas mudanças. Esse tempo, ele trouxe muitas mudanças para nós como igreja, como família, como pessoa, como mulher. E como nós estamos nos movendo nesse tempo? Será que nós estamos distraídos assim em casa e não estamos nos dando conta do que está acontecendo? Será que vai virar o ano de 2021 e você vai dizer assim, ano de 2021 foi perdido? Será? Para mim, não. O ano de 2021 está sendo um ano maravilhoso. Um ano que eu entendi lá no início, Deus, um dia de manhã eu acordei e o Senhor falou assim para mim, prepara-te. E aí Deus me deu o Eclesiastes 10:10, que fala aquele que o machado, quando nós usamos o machado sem fio, a nossa força ela é dobrada. E eu fui falar, Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? Deus começou a falar sobre a minha vida, sobre as disciplinas espirituais da minha vida. E eu entendi que Deus estava me chamando para afiar a minha vida de oração, a minha vida na palavra. E eu aproveitei esse tempo, essa pandemia, que a gente não podia fazer muita coisa, que as programações da igreja não davam muito para fazer. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a estudar a Bíblia. Peguei e comecei a estudar e ler, estudar e fazer curso online, fazer curso, enfim, eu comecei a estudar a palavra. E quanto mais passava, mais eu me fortalecia na palavra. Então, para mim, 2021 está sendo incrível, porque eu estou lendo toda a Bíblia de novo. E eu estou apaixonada, eu fico pensando, como que eu não li isso há 20 anos atrás? Como que eu não prestei atenção nisso aqui? Parece que eu estou lendo tudo de primeira vez. Então, para mim, esse ano está sendo incrível. Porque eu estou fazendo algo, esse ano, ser diferente na minha vida. Amém? Eu escolhi uma mulher, nós poderíamos falar de várias mulheres da Bíblia que se encaixam nesse tema de mulher vencedora. Eu não vou pedir para vocês abrirem o livro de Esther. Esther tem 10 capítulos, então eu vou deixar uma tarefa para vocês lerem durante a semana, ok? Quem já leu o livro de Esther? Ok, então a maioria conhece. E eu vou falar sobre Esther, mas eu vou resumir mais ou menos os 10 capítulos. Eu vou só dar um panorama do livro para embasar o que eu quero falar sobre uma mulher vencedora. Eu quero usar a história de Esther para compartilhar com vocês, ok? Amém? Estamos juntos? Amém. Eu estava lendo ali em Esther e a gente vê, Esther é um livro do Antigo Testamento, é um livro muito interessante, porque Esther, o livro de Esther é o único livro que você não encontra escrito a palavra Deus. A gente não encontra. Só que é o livro que você vê a intervenção de Deus em toda a história. Interessante, né? E eu fiquei pensando, que interessante, Senhor. Parece muitas vezes a nossa vida. Você já teve uma experiência ou uma fase da sua vida que parece que Deus não está? Quem já passou por isso? Foi só eu? Mas Deus está por trás da história. Amém? Você pode... Vamos aplaudir o Senhor? Muitas vezes nós podemos até achar que Ele não está.
que Ele não está vendo, que Ele não está nos ouvindo. Mas Deus é Deus, Ele é soberano. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele está atento. Deus não está lá no céu com a mão da cabeça dizendo, e agora, o que a gente vai fazer? Não. Deus, Ele tem um controle, Ele tem o controle da história. Ele tem todas as coisas no seu controle. Amém? E o livro de Esther nos mostra e fala sobre isso. Esther era uma moça, uma menina que ficou órfã, porque a cidade foi tomada pelos inimigos. A Bíblia diz que ela foi criada pelo tio, e Esther foi crescendo. A Bíblia diz que ela era uma menina obediente ao seu tio. Quando ela cresceu e ficou uma mocinha, a Bíblia conta que naquele tempo tinha um rei persa, Assuero. Ele deu uma grande festa. E ele mandou chamar a sua esposa, Vasti, a rainha, e ela se recusou. Só que naquela época uma rainha não podia recusar uma ordem do rei. Mas ela foi muito corajosa e ela recusou. A Bíblia diz que por isso ela perdeu o seu cargo, a sua posição de rainha. E o rei, então, ele faz um concurso lá, ele, junto com os seus conselheiros, eles fazem um concurso, eles chamam das 127 províncias, moças virgens, belas, para fazer parte desse concurso. Você sabia que foi o primeiro concurso de beleza? Está na Bíblia? E lá vieram muitas e muitas moças. E Esther, elas não tinham escolha, elas foram obrigadas a ir, na verdade. Esther foi participar. A Bíblia diz que eles ficaram 6 meses tomando banho de óleo, se perfumando. Já pensou que coisa linda? A gente ficar assim, tomando banho de óleo, se perfumando 6 meses. Quem gostaria? Eu gostaria. Se perfumando. Aí a Bíblia diz que um dos servos eunucos gostou demais de Esther, e ele então levava vestidos para ela, levava joias, e ele então foi presenteando Esther. E ela ficou durante esse tempo se preparando para se apresentar diante do rei. E chegou então o grande dia, e uma por uma foi se apresentando, e eu imagino que o rei olhava e de cima a baixo, pensava assim, não, essa não. Aí vinha outra, essa aí também não, essa aí meio assim, né? Imagina o que se passava pela cabeça desse rei, né, gente? Por favor. E aí, quando chega Esther, a Bíblia diz que quando a Esther chega, o rei Assuero olha para ela e escolhe ela. Ele escolheu Esther. Interessante que você vai ler que o eunuco, todas elas tinham o direito de escolher uma joia para se apresentar para o rei. E ela disse, não, eu não quero nada, eu vou com o que eu tenho. A beleza de Esther, a Bíblia diz que ela era bonita e formosa, mas eu acredito que a beleza de Esther ia muito além do que era físico. Ela tinha uma beleza diferente, porque ela era uma mulher que tinha uma missão para um tempo oportuno. Deus capacitou Esther para chegar naquele lugar e agradar ao rei, porque Deus sabia que na história ela seria importante. Amém? E a Bíblia então vai contando, você vai ler, e a Bíblia vai contando que ela se torna rainha, e o rei traz ela para o palácio, e aí um dia lá o seu tio descobre um grande plano de um dos homens da confiança do rei, que queria matar e mandar matar todos os judeus. Só que eles não sabiam que Esther era uma moça judia. Então, consequentemente, ela seria morta, né? E ela descobre. Esther, então, pede para o tio reunir as pessoas da cidade para orar. E ela chama as suas servas e convoca 3 dias de jejum e de oração. Amém? Vocês lembram dessa história?
A Bíblia vai contando então que ela se prepara, ela jejua, ela ora, ela se prepara, ela tem algumas estratégias e ela vai se apresentar diante do rei com muita ousadia, e o rei então estende o cetro, recebe Esther. E ela então conta tudo o que estava acontecendo. Então o rei manda lá enforcar Amã, livra Esther e livra todo o seu povo. Amém? É só um resumo da história, dessa história tão linda. E agora eu quero falar com vocês, preste bem atenção, porque isso é muito importante. O que nós podemos aprender com Esther? Quantas concordam comigo que Esther é uma figura na Bíblia, foi uma mulher que nós podemos dizer que ela foi uma mulher vencedora? Vocês concordam? Ela foi uma mulher vencedora, né? Uma moça que ficou órfã, de órfã a rainha. Já pensou que história mais linda? Esther foi uma mulher vencedora e nós podemos aprender algumas coisas com ela. Eu quero chamar muito a tua atenção para algumas características da história de Esther que nós podemos aprender com ela. Primeiro, se você estiver anotando aí, Esther, ela não ficou presa ao seu passado. Diga para mim, uma mulher vencedora não fica presa no passado. Vamos dizer de novo? Uma mulher vencedora não fica presa no passado. Esther, ela não ficou choramingando, culpando Deus. Por que Deus, que o Senhor deixou os inimigos matarem os meus pais? Ela não ficou responsabilizando as pessoas pela sua perda. Ela não ficou responsabilizando Deus e a história. Esther, ela não ficou presa à sua história, ao seu passado de dor. É claro que nós sabemos que toda criança, todo filho que perde o pai ou a mãe, fica marcas, não é verdade? Mas ela não se deixou, ela não ficou presa nessa dor. O que eu quero falar para nós hoje? Que nós, mulheres, para vivermos em movimento, para nos vivermos uma vida mais que vencedora, nós não podemos ficar presas ao nosso passado de dor. Nós não podemos mais ficar culpando nossos pais. Nós não podemos ficar mais culpando o marido. Nós não podemos ficar culpando igreja, pastor, líder, enfim. Não, queridas. Nós precisamos aceitar, encarar a perda, deixar Deus nos curar e continuar caminhando a carreira que nos está proposta. Nós não podemos ficar presas. Nós vemos muitas mulheres presas à dor, a ressentimento, a amargura, a traição, a abuso. Sim, eu sei que algumas já passaram por isso. Eu também já passei por muita coisa. Mas um dia eu escolhi, eu não posso mais ficar presa nisso. Eu não posso mais ficar presa no passado. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? E eu quero dizer isso para você. Você precisa fazer a escolha de não mais ficar presa ao passado. Talvez você diga para mim, Ruth, você está dizendo isso porque você não conhece a minha história. E é verdade, eu não conheço, mas Deus conhece. E se Ele permitiu você passar, Ele sabia que você podia passar. Então eu quero dizer para você que as marcas que você traz na sua vida, você pode transformar toda a dor, toda a tristeza num grande testemunho de vida. Deus pode te tirar de um lugar de dor, de tristeza, de derrota, de fracasso e te colocar num lugar de honra. Porque Deus, Ele é um Deus que escreve a nossa história. Amém? Você pode dizer amém comigo? Deus é um Deus que muda a nossa história. Imagina se Esther ficasse lá, naquele lugar da dor. Ela não tinha se tornado uma rainha.
Quantas coisas, quantos sonhos Deus tem para mim e para você. Só que depende de uma posição, de um posicionamento. E às vezes esse posicionamento ele dói, mas ele é necessário. Amém? Vocês concordam comigo? Uma mulher mais que vencedora, uma mulher em movimento, ela sabe quem é. Você sabe quem você é? Você sabe mesmo? Será que na hora da crise, da dor, da angústia, do abandono, da falta, você lembra quem você é? Ou nós nos esquecemos? A gente viu aqui o teatro, né? Sempre tem uma voz que vai sussurrar algo contra. Sempre vai ter uma voz que vai dizer que nós não conseguimos, que nós somos incapazes, que nós somos improváveis. Aliás, eu estou escrevendo uma série de mensagens, as improváveis, as mulheres da Bíblia. E sempre vai ter uma voz que vai falar. Mas uma mulher, mais que vencedora, ela sabe discernir a voz do seu pai. A filha conhece a voz do pai. Jesus falou para os discípulos: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz do seu pastor? Do seu pai? Do seu Deus? Então, uma mulher, para ela viver, estar em movimento, ser mais que vencedora, ela precisa saber quem ela é. Tem uma expressão de Esther, você vai ler isso na Bíblia. Ela diz assim: se foi para esse tempo, se foi para esse momento que eu vim, então eu vou enfrentar. Se morrer, se é para morrer, morri. Mas eu vou enfrentar. Esther nos ensina que nós temos que encarar as nossas dificuldades. Esther, ela nos ensina que uma mulher vencedora, ela não se esconde. Ela não fica escondida, apática, passiva, sem atitude. Não, ela encara, ela enfrenta. Ela vai, vamos lá, vamos aprender com isso. O que eu posso aprender com essa situação, com essa crise? Amém? Uma mulher, ela precisa aprender a encarar os seus desafios. Esther, ela é muito, eu acho incrível, porque ela diz: tá bom, eu vou lá, se for para morrer, eu morri, mas eu fui. Amém? Você concorda comigo? Uma mulher mais que vencedora, ela é obediente. A Bíblia diz que ainda na juventude, Esther era obediente ao seu tio. Esther tinha um coração obediente. A obediência, ela é um princípio da palavra de Deus. Diga assim: obediência é um princípio da palavra de Deus. Não existe vitória, não existe movimento em Deus, no propósito, sem obediência. E eu quero que você anote 3 características da obediência. Olha que incrível. A obediência, ela tem 3 Is, né? 3 I. Ela é interna, inteira e imediata. Diga comigo: obediência. Ela é interna, inteira e imediata. Como assim, Ruth? Interna, ela é de coração. Ela precisa ser de coração. A obediência precisa ser de coração, não só da boca para fora, mas com alegria. Eu vou obedecer com alegria. Eu vou perdoar com alegria. Eu vou me render com alegria. Eu vou ofertar com alegria. Eu vou ser mordomo com alegria. Eu vou amar com alegria. Eu estou obedecendo com alegria. Ela é interna, ela é de coração. A obediência, ela é inteira. Uma obediência 90% é desobediência.
Obediência pela metade não é obediência, é desobediência. Quem lembra da história da passagem de Saul? Quem lembra? Quando Deus mandou ele destruir todos os amalequitas, o povo. Quem lembra dessa passagem? Amém. Uma pessoa lembra. E aí, duas. E aí, Deus fala assim, o profeta fala para ele, vai lá, destrói tudo. Saul chegou, viu que tinha uns bois gordinhos, umas riquezas, umas coisas boas. O que ele fez? Eu vou matar aqui 90%, vou destruir. E isso aqui que é bom eu vou levar. Mas eu vou levar para ofertar, para sacrificar para o Senhor. Deus pediu para ele levar alguma coisa para sacrificar? Da onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Por isso nós conhecemos o versículo muito famoso, nós vamos dizer da Bíblia, que Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer, vamos dizer junto? Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então lembre comigo, interna e inteira é 100%. Muito legal você ensinar isso para o teu filho. Quando ele for obedecer, você diga assim, filho, e vai com alegria. Não vai chutando as pedras. Vai com alegria. Porque a obediência tem que ser de coração. E ela precisa ser imediata. Quem é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vou obedecer amanhã, depois eu vejo isso. Depois eu resolvo aquilo. Tá, depois, outra hora, amanhã, mês que vem. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu perdoo, depois eu me rendo, depois eu oferto, depois eu obedeço. Isso não é obediência. A obediência ela é imediata, ela é na hora. Eu posso não entender, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor está falando, eu vou fazer. Senhor, eu não estou sentindo vontade de perdoar, mas pela fé, por obediência, eu libero o meu perdão. Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou, ai meu Deus, não estou arrepiada, não estou sentindo nada, mas eu vou obedecer. A obediência ela precisa ser imediata, mesmo sem entender, mesmo sem, às vezes, eu vou obedecer, porque uma mulher vencedora, ela confia, ela reconhece a voz do seu pai. Amém? Uma mulher vencedora, ela confiante, ela se posiciona diante da crise. Diante da crise, da ameaça, ela tem um posicionamento. Nós já falamos sobre isso. Esther, ela teve um posicionamento. Uma mulher vencedora, uma mulher que conhece a Deus, uma mulher que crê no propósito de Deus, ela conhece, ela é confiante. Uma mulher confiante, quando ela passa por uma crise, ela olha, vê o que sobrou, ela junta e segue a vida. Ela não fica chorando nos cacos, mas era assim, mas a minha vida, o meu ministério, isso, não. A gente até chora no início, mas aí Jesus vai curando o nosso coração e a gente se levanta e segue a vida. Nós não podemos ficar perdendo tempo, queridos. Eu creio que Deus está preparando uma geração de mulheres, realmente mulheres para viverem uma vida vencedora. Mais que vencedoras. Em Romanos 8:37 fala sobre isso. Sobre sermos mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Paulo escreve, aos Romanos, não é a morte, não é o principado, não são as potestades. Nada vai nos separar do amor de Deus. Amém? Então as crises, as dificuldades, as circunstâncias, elas não vão nos separar do amor de Deus. Então uma mulher, ela precisa ser confiante. Você está comigo aqui? Falta só algumas, tá? Vamos lá. Uma mulher, a Bíblia diz, olha que interessante, que Esther causava boa impressão por onde ela andava. Olha que interessante, eu fiquei pensando, Senhor, que interessante esse detalhe. Nada na Bíblia está por acaso. Nada. Deus não escondeu os fracassos e Deus
Ele não escondeu. Tem coisas que você pensa assim, por que será que Deus deixou isso aqui escrito, né? Não precisava isso aqui na Bíblia. Tudo tem uma razão. E olha que interessante, a Bíblia fala, você vai ler em Esther, que ela causava boa impressão, ela deixava marca. Eu quero perguntar para você, você deixa marcas? Isso fala de testemunho. Você deixa marcas por onde você passa? Ou você é aquele tipo de irmã que as irmãs dizem assim, ó, não anda muito com aquela irmã porque ela é fofoqueira. Não abre coração para ela. Porque se abrir coração para ela, no outro dia toda a igreja sabe. Eu acredito que isso não tem aqui, né, pastora? Que tipo de impressão você está deixando? Ou será que você é aquele tipo de colega no trabalho que ninguém pode falar nada, que já se estressa e já sai falando um monte de coisa? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu sou sincera, eu falo na cara? Nem sempre sinceridade significa é positivo. Porque a Bíblia diz que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Para quem ouve, é agradável a quem ouve. Né? Às vezes a gente tem umas manias, tem umas pessoas que têm essas manias, né? Essas mentiras. Eu sou muito sincera. Eu falo na lata. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Opa! A gente vai ver lá na frente que Esther, ela sabia a hora de falar. E ela sabia a maneira correta de falar. Uma mulher vencedora, uma mulher em movimento, ela precisa saber como falar. E de que maneira ela vai falar. Isso serve para cada uma de nós, como mãe, como esposa, como profissional, como mulher, como filha. Nós temos que saber de que forma nós vamos falar. A Bíblia diz que nós devemos falar, e quando a gente fala algo, quando a gente vai corrigir o irmão, a gente tem que falar de uma maneira que a gente vai ganhar o coração dele. Quando você corrige alguém, você ganha a pessoa ou você afasta de você? Já dá para fazer um teste, né? Para saber de que maneira você está falando. Amém? Vocês ficaram tudo assim quieto, olhando, né? Ai, gente, eu também sou mulher, né? Eu sei como é que é. Tenho 3 filhas. Gente, olha, glória a Deus. A gente brinca lá em casa que é um homem, a casa das 4 mulheres. Aí o Edmilson, ele diz que ele é o escravo. Mas a gente diz que ele é o reizinho, tá? Mas a gente sabe, né? O que é uma casa cheia de mulher, né? É uma bênção quando todas estão naquela fase, com os hormônios assim. E aí o meu marido é uma bênção, porque era ele que a gente precisava. Porque se nós fôssemos nós 4, sem ele, a gente estava perdido. Gente, aquela casa não ia resistir. Graças a Deus que Deus me deu um marido firme, amoroso, mas firme. Então, quando ele olha assim, ele diz, deu. E eu gosto muito disso. Porque às vezes eu retrucava, mas depois eu pensei, mas é disso que eu preciso. Porque se eu não tiver alguém que diz para mim, deu, eu vou ficar até amanhã falando. Eu preciso de alguém, graças a Deus que eu tenho um marido que diz para mim, deu, chega. Senão eu estava perdida. Alguém se identifica assim? Graças a Deus pela vida dos nossos maridos. Geralmente aquilo que a gente não gosta é aquilo que Deus usa para trabalhar na nossa vida. Porque é lixa, né? Um vai lixando o outro, um vai lixando e aí vai ficando tudo afiadinho. Geralmente Deus, o nosso cônjuge, ele tem
aquilo que a gente precisa, aquilo que nós não temos. E sabe, mudando um pouquinho aqui, eu demorei muito para entender isso, porque eu via essas características do Edmilson como algo que me ofendia. Eu pensava, ele faz isso só para me contrariar, só para me irritar, porque ele sabe que me irrita isso, que me magoa, que eu fico chorosa e tal. Não, eu não entendia que era exatamente aquilo que eu precisava, que Deus usava para me corrigir, e ainda usa até hoje. Então, quando a gente muda esse olhar, a gente é mais feliz. Porque a gente começa a olhar, pensando, opa, sabe aquela coisa que o marido diz assim, faz 10 anos que eu te falo isso? Sabe? Faz tanto tempo que eu te falo isso e tu não muda. E tu diz assim, mas não tem nada a ver. Não é assim não, isso é coisa da tua cabeça. Não. É exatamente isso. É porque geralmente nós não vemos, mas quem convive com a gente que vê, né, gente? Então, presta bem atenção. Se uma pessoa está falando para você há 10 anos uma coisa, será que não é hora de parar e fazer uma reflexão e ver se realmente ele não tem razão? Fica a dica. Amém? Uma mulher próxima, ela é uma intercessora. Esther foi uma intercessora. Esther, ela intercedeu pelo povo. Esther, eu fiquei pensando, Esther poderia ficar quieta, não dizer para ninguém que ela era judia, porque nem o rei sabia, e ela ia salvar a vida dela. E pronto, ela não ia se meter em confusão, ela não ia colocar a vida dela em risco, mas não. Intercessora é aquela que se coloca no lugar. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Eu já ouvi algumas mulheres dizer assim, só eu que oro na minha casa. Só eu que carrego esse peso de oração. Só eu, é tudo sobre mim. Porque o meu marido não ora. Porque só eu que oro. E é uma choradeira. Quem já ouviu isso? Gente, isso é um grande engano de Satanás. Primeiro, oração não é peso nenhum, porque oração é relacionamento com Deus. A partir do momento que você acha que orar é um peso, então você não sabe o que é oração. Orar é relacionamento com Deus. E quando eu fico pensando que uma das características nossa, da mulher, da mãe, da esposa, é ser uma intercessora, eu vejo isso como um privilégio. Deus escolheu a mim, na minha casa, para ser uma intercessora. Meu Deus, que maravilha! Que coisa mais linda, eu vou fazer isso. Eu vou orar, eu vou pagar o preço sim, oração. Eu vou me entregar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou buscar em Deus estratégias. Não é um peso. Amém? Vocês concordam comigo? Não é um peso. Não é alguma coisa assim, aquela coisa pesada. Ai, sou eu que intercedo. Ai, sou eu que oro. Que bom que você ora. Mas ora mesmo. E ore mais. E ore bastante. E não pare de orar, porque a Bíblia diz ore sem cessar. Ore sem parar. Amém? Então, Esther, ela foi uma intercessora. E nós aprendemos com ela a sermos intercessoras. Intercessor é aquele que fica entre Deus e o homem. A gente fica ali no meio, intercedendo, mediando, orando, nos colocando na brecha. Esse é o nosso papel. E eu acho isso fundamental, eu acho isso lindo. Esther teve estratégias. Eu já estou indo para o final, tá? Esther teve estratégias. Ela, quando ela falou com o rei, e o rei estendeu o cetro para ela, o rei disse assim para ela: pede o que você quiser, eu te dou metade do meu reino. Gente, vamos falar sério. Se fosse nós, estivesse na frente do rei, e eu ia pensar bem rapidinho assim, metade do reino são 127 províncias. Isso significa 127, umas 60, seria minha.
Meu Deus, eu ia governar sobre tudo isso sozinha? Não, Esther não pediu nada disso. Esther fez um seguinte, ela teve uma estratégia. Ela preparou um banquete para o rei. E ela disse assim, vai lá nos meus aposentos que a gente conversa amanhã. Olha só que mulher, gente. Isso a gente tem que aprender. Sabe por quê? Isso tem muito a ver na nossa casa com o nosso marido. Quantas vezes a gente, quando vai pedir alguma coisa para o marido, a gente nem pensa numa estratégia. Aí a gente vai pedindo de qualquer jeito, né? Vai falando assim. Sabe que uma mulher vencedora, uma mulher que quer deixar uma impressão, uma mulher em movimento, como vocês estão trabalhando, ela precisa ter estratégias em Deus. Ela precisa ser sábia. Ela precisa ser sábia. Isso tem com Deus, com os relacionamentos. Em casa, com o marido, a gente precisa ser sábio. A gente, às vezes, precisa preparar um banquete. E não pedir nada. E aí convida ele para vir no outro dia. Assim que Esther fez. E o rei estava ansioso e queria saber, mas que tanto essa mulher está me agradando, me faz esse banquete, mas o que tu quer, Esther? E ela diz, calma, Assuero, amanhã tem outro banquete. Olha só que mulher, gente, a gente tem que aprender com Esther. E aí o rei ansioso, acho que nem dormiu toda a noite pensando, mas o que será que ela quer para preparar tanta coisa? Por que já não me pediu de uma vez? Eu já prometi para ela. Mas ela disse assim, calma, tem a hora certa. Ai, como a gente tem que aprender isso, né? Eu ainda preciso aprender isso. A hora certa de falar. A hora certa, a maneira certa, as palavras certas de falar. Esther nos ensina que nós não temos que nos precipitar para pedir. Esther nos ensina a agir na hora certa, da maneira correta. Ela não entra de qualquer jeito na presença do rei. Ela põe as vestes reais. Vocês vão ver na leitura. Ela se veste e ela entra. Isso tem a ver com a nossa vida com Deus. Que vestes nós estamos usando? Vestes de tristeza, vestes de amargura, vestes de reclamação, vestes de murmuração. Que veste nós estamos usando? Quando a gente vai para a presença de Deus, a gente vai com veste de pedinte? Com aquela lista de pedido? Que veste você usa para se apresentar diante de Deus? Para ir até Deus? Quais são as suas vestes? Sabia que nós temos vestes reais? O negócio é que algumas não usam. A Bíblia diz que Esther, ela se vestiu apropriadamente e ela se apresentou diante do rei. Amém? Você crê nisso? Que nós podemos aprender muito com essa mulher? Amém? Ela nos ensina demais, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E por último, ela pediu ajuda. Ela foi humilde. Ela pediu ajuda para suas servas. Ela disse, olha, eu preciso que vocês orem comigo, que vocês jejuem por mim, por essa causa. Às vezes nós estamos na igreja e nós não pedimos ajuda. E aí a gente pensa que o pastor tem bola de cristal, que ele vai adivinhar. Ou que a pastora tem a bola de cristal, que ela vai adivinhar que eu não estou bem. A gente precisa ser humilde, pedir ajuda. E dizer assim, olha, eu
Essa semana foi difícil. Passei por uma situação difícil. Eu não estou conseguindo, não estou tendo sabedoria com os meus filhos. Eles não estão me obedecendo. Procura uma mulher mais velha que já tem os filhos maiores. O que você fez? Como que você criou? Me ensina. Uma mulher que você olha o casamento, que é bonito, pergunta para ela, como é que é? Como que eu faço? Me ajuda, ora por mim. Anda do meu lado, eu preciso aprender. A Bíblia fala, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Paulo falou isso lá na carta para Timóteo. Ensina as mais novas. Um dos papéis das mulheres mais velhas na igreja, mais madura, é ensinar as mais novas. Mas para isso, nós precisamos entender o tempo. Todas nós aqui estamos vivendo um tempo, uma estação. E nós precisamos entender que estação nós estamos andando. Vamos fechar os nossos olhos? Qual dessas características você precisa cultivar na sua vida? Qual característica? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina tanto, a Bíblia é tão maravilhosa, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. Nós podemos aprender tanto com a palavra de Deus. Nós podemos aprender tanto com Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito. Tem um momento assim na vida de Jesus, quando ele estava com os discípulos, e eles já vinham andando assim há bastante tempo com Jesus, eles já tinham presenciado milagres de Jesus, eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, mas um certo dia, eles pedem para Jesus, isso está lá em Lucas, Jesus, ensina-nos a orar. Eles poderiam ter pedido outra coisa para Jesus. Eles poderiam ter pedido, Jesus, me ensina a fazer milagre. Me ensina a ressuscitar mortos. Me ensina a andar sobre o mar. Me ensina a multiplicar os pães. Como que o Senhor fez? Me ensina. Não, eles pediram, ensina-nos a orar. Eu acho isso incrível. Com certeza os discípulos perceberam que todas as coisas na vida de Jesus acontecia porque era resultado da comunhão que ele tinha com o Pai. E na nossa vida, queridas, olhem aqui para mim agora, podem olhar para mim. Na nossa vida cristã, nós vamos colher resultados da nossa comunhão com Deus. A vida cristã, não existe vida cristã sem palavra e sem a oração. Se você está andando na sua vida cristã e você não tem comunhão com Deus através da oração, você não tem o hábito diário do teu devocional, do teu a sós com Deus, você está vivendo apenas uma religiosidade. Desculpa falar isso para você. Vida cristã é relacionamento através da palavra e através da oração. Vida cristã, seguir a Jesus, é ter relacionamento. Oração é relacionamento. Oração é o secreto. Mateus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que está em secreto te recompensará. Existe um secreto para mim e para você todos os dias. Nós não podemos viver do culto de domingo. Nós precisamos cultivar o nosso secreto todo dia na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Vamos ficar um pouquinho de pé então? Enquanto a gente vai ouvindo essa canção, vai orando aí no teu lugar, e nós já vamos indo para o encerramento. Vai orando no teu lugar e vai falando, Senhor, mostra para mim assim,
Aonde eu preciso crescer? Qual é a área da minha vida que eu preciso amadurecer? Senhor, eu estou presa em algum lugar, eu estou parada, eu parei em algum momento da minha vida, eu estacionei. Eu vejo tantas pessoas que vão chegando e elas vão se movimentando, e elas vão fluindo, e elas vão andando, e elas vão crescendo, e eu fico aqui parada, parece que as coisas comigo não acontecem. Será que nós temos pessoas assim hoje? Que pensa assim, ah não, meu tempo já passou, antes, há 10 anos atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas agora não. Você consegue discernir o tempo da sua vida? Você consegue? Vamos adorar o Senhor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti, Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti, Jesus. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e mais ninguém. Oh Senhor, te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou,
Talvez você esteja aqui nessa noite e você diga assim: eu me perdi na caminhada. Eu me sinto perdida na caminhada. Eu me sinto perdida, eu não sei que estação eu estou vivendo. Eu não sei mais o que Deus tem para mim. Eu achava que era algo e as coisas foram acontecendo. E eu não soube administrar algumas crises na minha vida. E hoje eu me sinto triste, hoje eu me sinto frustrada. Talvez hoje tenha algumas mulheres assim. E não tem problema, porque isso faz parte da nossa vida. E Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso que Ele nos faz um convite: vinde a mim. Você que está cansada, você que está oprimida, e Ele faz uma promessa: e eu vou te aliviar. Eu vou aliviar. Jesus, Ele tem o remédio. Jesus, Ele tem o poder de aliviar. De não somente aliviar, mas de curar o nosso coração. E de dar continuidade à nossa vida. De olhos fechados, porque a gente não quer constranger ninguém. Permaneça com seus olhos fechados. Eu gostaria de perguntar. Nós temos aqui no nosso meio uma mulher que diz assim: eu sou essa mulher, Ruth. Eu me sinto perdida. Eu me sinto perdida. Eu não sei qual estação que eu estou. Eu estou presa no passado, na dor, na vergonha. Eu estou presa nas derrotas. Eu já fluí no espírito. Eu já servi tanto, mas hoje não. Hoje eu estou triste. Porque eu sei que eu não estou vivendo na plenitude. Tem alguém aqui hoje? Eu queria muito orar por você. Eu gostaria muito de orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu só quero te pedir, levanta a tua mão assim. Eu vou estar orando por você daqui. Levante a tua mão e diga assim: eu, Ruth, eu sou essa mulher. Eu sou essa mulher que preciso aprender a ter sabedoria para falar, sabedoria para agir. Eu não sei agir na hora certa. Eu já saio falando de qualquer jeito. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender a ter tempero nas minhas palavras. As minhas palavras são duras, são ofensivas, elas machucam. Tem alguém aqui hoje? Levanta a tua mão para eu saber. Levanta a tua mão e diga assim: eu sou, eu preciso, eu quero muito viver a vida, a plenitude de Deus para mim, mas eu estou encontrando dificuldade, eu não estou conseguindo obedecer, eu não sei obedecer de coração, eu não sei obedecer no imediato, eu não sei obedecer por inteiro. Eu não consigo confiar que nessa situação difícil da minha vida, Deus está agindo. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo. Você é essa mulher? Você tem dificuldade de pedir ajuda? De repente você veio de uma família que você teve que assumir papéis, que você precisou amadurecer logo cedo. E você não teve ninguém para cuidar de você. Então hoje você está aqui na igreja e você passa por dificuldades sozinha, porque você pensa assim: eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. Talvez você veio de uma família assim ferida. Talvez foi colocado sobre você esse peso, essa responsabilidade, e você não consegue dizer: eu preciso de ajuda. Talvez ainda que algumas estão resistindo a levantar a mão, porque não querem dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão como esposa, como mãe. Levanta a tua mão. Você está conseguindo ouvir
a voz de Deus? Você está conseguindo ouvir a voz do Pai? Você está conseguindo discernir o teu tempo? Levanta a sua mão, querida. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Não deixe mais Satanás sussurrar mentiras de que você não pode, de que você é incapaz, de que você é feia, de que você é improvável. Não deixe. Essa canção diz que amado sou. Você precisa crer que você é amada, que você é amada, que você é escolhida, que você é completa em Deus. A Bíblia diz que mesmo que o nosso pai, a nossa mãe nos abandone, o Senhor jamais vai nos abandonar. Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo e eu vou estar com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, no dia mau, no dia da crise, no dia da dor, no dia da perda. Jesus está ali. Ele prometeu e Ele é fiel, Ele cumpre as suas palavras, porque o nosso Senhor, o nosso Deus não é um homem como um homem natural que promete e não cumpre, talvez como um homem da sua vida que prometeu e não cumpriu. Jesus, Ele é Deus. Jesus, o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele disse que estaria conosco. Levanta as tuas mãos bem alto, Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nessa noite toque no coração de cada uma dessas mulheres aqui, Senhor. Em nome de Jesus, agora, eu quero te pedir, começa a arrancar do mais profundo do coração de cada mulher toda mentira, todo engano, todos os sofismas, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, as mentiras. Arranca, Senhor, as mentiras, as distorções. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada mulher aqui. E eu quero te pedir, Espírito Santo, lembra quem elas são. Lembra quem elas são, Pai. Em nome de Jesus. Você pode começar a orar, as intercessoras comecem a orar, comecem a interceder. Eu creio sim em tuas. Em nome de Jesus, eu sinto no meu coração que Deus quer curar mulheres nessa noite. Existem mulheres tristes no nosso meio. E essa presença de Deus, ela nos cura. A palavra do Senhor, ela vem para nos curar, para nos restaurar. Ela nos tira de lugares escuros, de lugares de morte, e nos coloca em lugares de alegria, lugares de amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, você não está só. Você foi comprada por um alto preço. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Cante assim, eu creio. Eu creio sim no que diz sobre mim. Vai arrancando aquelas palavras de ofensa, palavras que foi liberada pelos pais no momento de raiva, de ira, palavras que ofenderam, palavras que machucaram, palavras que depreciaram, palavras, Senhor, que feriram o coração dos filhos, das esposas, palavras de dor.
Senhor, arranca do nosso meio toda indiferença, todo orgulho, que caia por terra no nome de Jesus, nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, de lugares escuros a tua igreja, Senhor. Se alguém está aqui em um lugar escuro, de derrota, de decepção, Senhor, pega da mão, Espírito Santo. Se você, queridas intercessoras, tiverem essa liberdade de se aproximar de quem está com a mão levantada e você quiser orar com ela, você tem essa liberdade, mais uns minutinhos. Ore por essa pessoa e declare aquilo que a palavra de Deus diz. Luara, você pode ajudar, querida. Abençoa as nossas irmãs. Vai aí, abençoa. Você pode, as irmãs da intercessão. Vamos orar umas pelas outras. Vamos nos fortalecer em nome de Jesus. Vamos nos fortalecer umas às outras. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado Você pode cantar? Você pode cantar? que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio. Eu creio no que o Senhor diz sobre mim. Eu creio. Diga: eu creio, eu acredito, eu confio. Oh, Pai, cheira lá, bara lá, cheira lá, bara lá, cheira lá. O Senhor está curando, querido, o nosso coração. Não se distraia. Mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho, não se distraia. Você fica aí orando. Vai dizendo: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio no que o Senhor diz sobre mim. Eu creio, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso. Comece a dizer palavras de adoração ao nosso Deus. Levante a sua voz, abre os seus lábios e cante: maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o meu Senhor, meu amigo, meu socorro presente. Tu és, Senhor. Cante, adore o Senhor, adore. Abra os seus lábios, levante as suas mãos. Você é uma mulher livre, vencedora, lavada pelo
pelo sangue de Jesus. Levante, amada, levante suas mãos. Levante, levante, erga suas mãos e cante, Luara. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro. Tu és o príncipe da paz. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Senhor.